Bom, a gente vai ler em Mateus 18, versículo 23, a parábola do credor incompassível. Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o jogou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a chave do nosso coração. E essa parábola, Jesus compara ao reino de Deus, e essa é uma chave para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Jesus. Então, aqui está falando que tinha um rei, que esse rei tinha um servo. Então nós podemos trazer isso para as nossas vidas. O rei é o nosso Deus, nós somos esse servo. Esse servo, ele devia muito. Essa quantia que ele devia, de 10.000 talentos, se ele trabalhasse a vida todinha dele, ele não ia conseguir pagar. No entanto, ele foi, suplicou para o rei, e o rei ficou compadecido dele e perdoou a dívida dele. Então, trazendo isso para a nossa vida, nós temos uma dívida tão grande com Deus que é impossível ser pago. Mas Ele nos deu Jesus Cristo, que com o sangue dele pagou todas as nossas dívidas para com Deus. E aí, se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver que esse servo, então vamos colocar, esse servo sou eu, né? O rei é Deus, esse servo sou eu. Aí, de repente, eu vou atrás de uma outra pessoa, de um irmão aqui da igreja, uma pessoa da minha família, do meu trabalho, e essa pessoa me deve alguma coisa, e é uma dívida, quando fala aqui, né, o tanto que esse conservo devia para ele, era uma dívida que podia ser facilmente ser paga. E ele não quis perdoar a dívida dessa segunda pessoa. Quando a gente fala sobre essa palavra dívida, se a gente for ver a palavra no hebraico, ela é uma palavra que serve tanto para ofensa como dívida. Tanto é que na oração do Pai Nosso, a Igreja Católica mudou para perdoar as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, se a gente entender essa parábola dessa maneira, aqui Deus está falando não em dinheiro. A parábola fala em dinheiro, mas
O nosso Deus está nos dando exemplos sobre o que a gente deve para Deus e o que a gente acha que uma pessoa deve para a gente. Então, eu posso achar que as pessoas me devem respeito, que as pessoas me devem amor, que as pessoas me devem, sei lá, cada pessoa pode imaginar alguma coisa. E se a gente for analisar bem essa ofensa, essa dívida e essa ofensa, se a gente pensar bem, quanto mais a gente se julga santo, quanto mais a gente se julga correto, mais a gente acha que os outros devem para nós. Então, a gente pode resumir numa linguagem mais moderna: quanto mais eu me acho, mais eu acho que os outros têm que me respeitar, não podem me trair, não podem ficar falando de mim por trás de mim. Isso é errado? Não, isso é certo. É isso que todos nós esperamos das outras pessoas. Só que nós sabemos que nem nós agimos perfeitamente com os outros, nem os outros agem perfeitamente conosco. E aí o que acontece? Acontece que vem uma pessoa e não me respeita. Vem uma pessoa e me magoa. Vem uma pessoa e me trai. Qual é a minha tendência humana? A minha tendência humana é exigir uma retratação, ou então eu deixo de falar com aquela pessoa, ou então eu começo a tratar mal aquela pessoa porque ela me tratou mal. Tudo isso são reações humanas. Mas Jesus, ele estava falando aqui nesse exemplo como é ou como tem que ser o reino de Deus. Então ele diz o que aqui? Ele diz que aquele servo que devia muito para aquele rei foi atrás de um conservo que devia pouco e falou: ó, se você não me pagar, ou seja, se você não fizer justiça comigo, eu vou te jogar na cadeia, eu vou te deixar preso. E aí o que aconteceu? O rei ficou sabendo, e aí ele falou, no versículo 32, então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, ou perdoei-te aquilo tudo que você fez de errado comigo, né? E não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Aqui Jesus ensina uma coisa muito interessante, que a psicologia e a psiquiatria chegaram à mesma conclusão. Quando você não perdoa uma pessoa, você vai carregar essa pessoa com você. Essa pessoa vai fazer mais mal para você não perdoar do que para a pessoa. Porque a pessoa muitas vezes nem está sabendo que você deixou de perdoar, que você perdoou. Mas nós podemos ter certeza, e cada um pode, agora tentar lembrar de algum momento em que alguma pessoa pisou na bola com você, ou que te traiu, ou que falou mal de você, se não é exatamente essa pessoa que vai ficar no seu pensamento por dias e dias, e meses, e às vezes até anos. E é engraçado porque você fica com tanto ódio, com tanta raiva daquela pessoa, que é como se essa pessoa ficasse grudada em você. É como se você estivesse carregando essa pessoa nas costas. E a pessoa muitas vezes, está lá feliz, não está nem sabendo. Mas o mais difícil de nós
entendermos e vivenciarmos dessa parábola que Jesus falou, é o final dela, do versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do teu íntimo não perdoardes cada um a teu irmão. Então isso significa que quando nós não perdoamos alguém, é a mesma coisa que se a gente estivesse negando a cruz de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós quando nós éramos pecadores. Quando a gente fazia tudo que é barbaridade, não só com outras pessoas, como para com Deus. A nossa dívida era impagável. Todas as promessas, e se a gente ficasse de joelhos a vida inteira, orando, jejuando, a gente não ia poder pagar essa dívida. Essa dívida foi paga com o sangue de Jesus. Se a gente prestar bem atenção, toda vez que a Santa Ceia é ministrada, todo mês, quando a gente vai receber a Santa Ceia, que é aquele momento em que a gente pretende ficar mais perto ainda de Jesus, geralmente é lido aquela passagem lá, que diz assim: Jesus, no dia em que foi traído, tomou do pão e do cálice. Uma vez por mês, no mínimo, a gente tem que lembrar que Jesus foi traído. E ele não desejou o mal daqueles que o traíram. E se a gente pensa que foi só Judas que traiu Jesus, não foi. Todos os discípulos o abandonaram quando ele foi preso. Todos o abandonaram. Pedro ficou de longe. Jesus viu Pedro traindo ele também. Jesus já tinha até avisado, né, que Pedro ia trair, ele ia negar ele 3 vezes. Então, vamos parar para pensar que Jesus foi o único homem que não errou com ninguém, que não pisou na bola com ninguém, que tudo que ele fez foi perfeito, não porque ele era Deus, mas porque ele era um homem, o único homem que fez tudo de acordo com o que o Pai mandou, tudo de acordo com o que Deus mandou. E ele foi traído, e ele foi chicoteado, e ele foi traspassado, e ele foi crucificado. E aí, cabe a nós uma pergunta: quem sou eu para me achar que ninguém pode me trair, que ninguém pode cuspir na minha cara, que ninguém pode falar mal de mim pelas costas, que ninguém pode não ir com a minha cara, que ninguém pode me ofender, que ninguém pode me magoar? Isso é se achar demais. Isso é uma coisa que a psicologia, a psiquiatria explica, como a pessoa que ela tem uma autoestima lá embaixo, que ela acaba não querendo que ninguém faça nada de errado para ela. Às vezes a gente pensa que a pessoa que fica muito ofendida e magoada é uma pessoa que, vamos dizer assim, é muito segura de si mesma, mas não. A pessoa que se sente magoada, muito magoada com muitas coisas, é uma pessoa que tem feridas, que tem problemas a serem resolvidos. E a psicologia e a psiquiatria, hoje em dia, descobriram, entre aspas, isso que está aqui na Bíblia há quantos mil anos? Há mais de 2000 anos. É a receita para que nós tenhamos um coração aberto. Muitas vezes, quando a gente fala no culto, vamos abrir o coração, abra o seu coração, muitas vezes a pessoa não consegue abrir o coração porque ela é uma pessoa que já foi traída, já foi magoada, já sofreu traumas, e ela simplesmente não consegue abrir o coração. A chave do coração da pessoa está enterrada, porque ela não consegue perdoar, porque ela não consegue deixar para trás problemas que aconteceram há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. E se a gente não consegue se livrar desses problemas, aquela área da nossa vida não está resolvida. A gente não vai conseguir progredir.
Então, por exemplo, uma pessoa que sempre foi menosprezada pelos pais ou pelo pai, que sempre falou que a pessoa era burra, você é um cabeça de bagre, você não serve para nada. E tem muitos pais, infelizmente, que são pessoas ignorantes, falam desse jeito com os filhos. Aquela criança, ela vai crescer com aquilo, ela vai ter um mau desempenho na escola, porque ela vai ficar com aquilo na cabeça. Pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas ela vai ficar com aquilo na cabeça. O coração dela vai se fechar para isso. Ela vai ser uma pessoa que vai ter problemas nessa área. E se ela não perdoar, não entender que o pai era uma pessoa ignorante, que não fez por mal, ou fez por mal, mas mesmo assim eu tenho que perdoar, porque se Jesus morreu por mim, por que eu não vou perdoar o meu pai que falou aquilo para mim? Essa pessoa vai ter problema eternamente nessa área. Ela não vai conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, não vai conseguir ter um relacionamento bom com superiores, no trabalho, na escola. Agora vamos supor que é uma pessoa que teve um problema na área sentimental. A pessoa, sei lá, ficou noiva, se separou, a pessoa mesmo casou e se separou, e aí a pessoa fica guardando mágoa do cônjuge, ou do ex-noivo, da ex-namorada, não sei. Se ela continua com aquilo, vai caminhando com aquilo, nunca mais a vida dela vai se resolver nessa área. Por quê? Porque ela está trazendo com ela uma outra pessoa. Uma outra pessoa que muitas vezes já casou de novo, ou já está em outro relacionamento, e ela não perdoa, e ela vem carregando aquela pessoa com ela. É como se você estivesse carregando um morto nas suas costas. Na época do Império Romano, existia uma tática de guerra que era você amarrar uma pessoa morta nas costas do inimigo, e a morte porque a morte ela passa, né? Se você ficar em contato com um corpo morto e você tiver uma ferida, aquilo vai entrar no seu sangue e você vai morrer. É a mesma coisa que acontece quando você não perdoa os seus pais, não perdoa os seus cônjuges, ou então se é uma pessoa da igreja que falou alguma coisa contra você e você não perdoa aquela pessoa, você está carregando aquela pessoa como se ela estivesse morta junto com você. E aí o que acontece? O coração fica trancado. E o pior de tudo ainda não é isso. O pior de tudo é que Jesus está falando que se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar também. Então, você fica na mão dos verdugos, que foi isso que está dito aqui. Os verdugos, eles eram atormentadores. Eram pessoas que iam lá atormentar até a pessoa pagar a dívida. Hoje em dia, quem está devendo... sei lá, eu, por exemplo, teve alguns meses que eu fiquei devendo cartão de crédito. Então, o que acontecia? Eles deram um espaço de tempo, como eles viram que eu não paguei, eles me ligaram. E eu expliquei que eu não ia poder pagar, que quando eu tivesse o dinheiro, eu ia pagar aquele negócio, devo, não nego, pago quando puder. Só que aí, eles me ligavam todos os dias, várias vezes ao dia, no meu celular. E às vezes eu estava dirigindo, eram os próprios verdugos, te lembrando, você tem uma dívida, você tem uma dívida, você vai pagar a tua dívida? Você tem uma dívida, você vai pagar a tua dívida? Você vai pagar? Você deve, ou você deve, olha, a sua dívida. Então, esses são o burro do Shrek. Já pagou? Já pagou? Você não vai pagar? Mas olha, nós vamos te oferecer, nós vamos dar um descontinho, você não vai pagar? Era assim, era um inferno. Até que, glória a Deus, eu pude fazer um acordo com eles e hoje em dia eu estou pagando o acordo. Então, esses verdugos que é falado aqui na palavra são os demônios. Os demônios que vão vir e falar assim, olha, aquela pessoa te fez isso, que horror. Quando você está quase esquecendo,
Você nem lembra mais daquela pessoa, aí vem os verdugos, que são os demônios. Não acredito, você já esqueceu o que aquela pessoa te fez? Mas ela te fez isso, ela te fez aquilo, você vai perdoar? Então, no mundo espiritual, Jesus está explicando que funciona assim. Se você não perdoa, os verdugos vão ficar ali. E você vai deixar aquela pessoa que você não perdoou na prisão. No mundo espiritual é assim que funciona. De repente, né, a gente pode achar muito legal que aquela pessoa que a gente não perdoou vai ficar na prisão espiritual, entre aspas. Mas a gente tem que lembrar que enquanto aquela pessoa está numa prisão espiritual, nós também estamos, e mais, nós estamos com os verdugos. Vai perdoar? Vai pagar? Ela te fez mal. Né? O verdugo não vai falar vai perdoar, né? Quem vai falar perdoar é o Espírito Santo. O verdugo vai falar, e aí? Você não vai lá? Você não vai atazanar a vida daquela pessoa, não? Vai lá, vai fazer uma maldade para ela. Ou ela te fez tanto mal. E aí o que acontece? O nosso coração fica fechado. E aí começa a ficar fechado para várias áreas. Quando eu fiz o curso de enfermagem, a gente aprendeu que muitas pessoas que têm câncer vêm de uma mágoa. E isso está escrito na Bíblia. Eu não anotei aonde que está essa passagem, mas quando existe a falta de perdão, é como câncer nos ossos. E muitas traduções trazem que é câncer para os ossos. E isso é constatado na medicina. Pessoas que têm uma grande desilusão, depois de algum tempo, elas vão desenvolver um câncer. No mundo espiritual, funciona mais do que no mundo natural. Então, quando a gente estiver magoado com alguma pessoa, que nós somos seres humanos, então nós ficamos magoados sim. Nós não somos super-humanos, que a pessoa vem, esbofeteia a nossa cara, nos trai, pisa em cima, fala mal, faz um monte de coisa e a gente fala assim, ai, estou adorando. Não, a gente está odiando, a gente não está gostando, a gente está triste, a gente vai chorar, mas Jesus manda perdoar. Quando a gente perdoa, aquela ferida que foi aberta, ela cicatriza, ela fecha. Ela não fica mais uma ferida aberta que quando a gente mexe ali dói. Ela fica uma cicatriz que nunca mais vai doer. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou perdoar, mas eu nunca vou esquecer, a feridona vai continuar aberta. A gente tem que falar assim, eu vou perdoar, sim, e quando eu me lembrar disso, eu não vou me lembrar mais com mágoa. É diferente de falar, eu perdoo, mas eu não vou esquecer. Porque se eu não vou esquecer, ele vem cheio de mágoa, ele vem cheio de ira, vem cheio de rancor. E não é fácil fazer isso. Nós, como seres humanos, é muito difícil fazer isso. Mas o amor ágape de Deus, ele está à nossa disposição. A qualquer hora que a gente quiser. O fato é que a gente tem que decidir perdoar. A gente não vai ter o sentimento. Eu já passei por isso. Eu já decidi. Quando eu aprendi essa verdade sobre como funciona o perdão no reino espiritual, tinha algumas pessoas que eu tinha mágoa. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar que eu tinha que perdoar. E eu ficava brigando com Deus, porque eu falava, Senhor, mas é muito difícil eu perdoar essa pessoa. E teve um dia, uma pessoa que me magoou, teve um dia num culto que o Espírito Santo falou assim, hoje você vai liberar perdão para essa pessoa. Eu falei, tá bom, eu vou liberar, Senhor, mas o Senhor vai colocar o amor no meu coração. E deu certo. Eu liberei perdão para aquela pessoa e nunca mais eu fiquei com raiva da pessoa. Eu cheguei a encontrar a pessoa, cumprimentar normalmente. Lógico que eu não fiquei amiguinha da pessoa, mas foi uma cura na minha vida. E para mim, eu acho super importante e super curativo para o meu coração quando na Santa Ceia fala que Jesus foi traído. Porque quando a gente se sente traído, a gente tem que saber que a gente está sentindo a mesma coisa que Jesus sentiu.
A gente está a gente está em Cristo. Quando a gente sente as mesmas coisas que Jesus sentiu, a gente está em Cristo, a gente está sentindo a mesma coisa que Ele. Então, se nós nos sentirmos traídos, a gente tem que falar, eu estou em Cristo. Eu vou saber lidar com essa traição porque eu sou cristão. Eu vou saber lidar com isso. Eu sou um guerreiro. Eu vou estar cheio de cicatrizes. Eu vou chegar lá no céu cheio de cicatrizes, mas eu não vou chegar com ferida aberta. Porque nós somos guerreiros. Guerreiros não é todo retalhado. Se a gente está de frente com a porta do inferno, nós como igreja, que nós somos antidemon, nós vamos estar de frente no inferno, o nosso nome, né, eu já falei isso várias vezes, o nosso nome está lá desse tamanho lá, procura-se, vivo ou morto. Aí tem o rostinho de todo mundo lá, tem uns cartazes maiores, tem uns cartazes menores, mas nós estamos lá. E aí a gente pensa, o inimigo, ele vai estar nos perseguindo muito mais do que outras pessoas. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, eu sou tão dedicada a Deus, eu sou tão dedicada ao trabalho de Deus, e um monte de gente vem e me espezinha e fala mal de mim, e faz isso e faz aquilo comigo, e tem tanta gente aí, ó, no mundão que faz tudo errado, e todo mundo lá paparicando. Isso é nesse mundo. No mundo espiritual não é nada disso. No mundo espiritual é desse jeito que a gente leu aqui. Então, se a gente puder entender daqui para frente que se alguém vier e nos ferir, mas a gente perdoar essa pessoa porque Jesus nos perdoou, se a gente não ficar se achando, se a gente não tiver uma justiça própria enorme, mais alta do que o pão de açúcar, a gente vai sim conseguir ter todas as nossas feridas fechadas. Nós vamos ter várias cicatrizes. Quando a gente lembrar daquela pessoa que nos feriu e que nos traiu, vai ser como se fosse com outra pessoa que aquilo aconteceu. Vai ser como se fosse num filme, vamos dizer assim. A gente vai lembrar, mas não vai vir a mágoa, não vai vir o rancor, não vai vir a ira, porque é assim que a gente tem que imaginar que o cristão age. É assim que Jesus agiu. Quando ele morreu por nós, quando nós éramos pecadores, a gente cuspia na cara de Jesus. A gente fazia um monte de coisa errada. E ele morreu por nós dessa maneira. E ele teve amor por nós. Então, a gente tem que pedir para Deus isso na nossa vida. Esse perdão, esse amor ágape, porque senão a nossa caminhada como cristão vai ficar parada ali. E aí toda vez que Deus vem e se manifesta no culto, nos shows, nas ministrações, o nosso coração vai estar fechado. Porque a gente vai estar com os verdugos ali, a gente vai estar encarcerado, e não é isso que Deus quer. Amém? Era isso que Deus tinha para nos falar hoje. Que nós temos que perdoar para que nós sejamos perdoados. E se a gente julga que nós não precisamos de perdão, então aí é que nós precisamos mais ainda estar na presença de Deus. Porque nós somos humanos e nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós carecemos da graça de Deus. Amém? Perguntas? Dúvidas? É isso. Então, eu queria orar para que a gente conseguisse isso, pelo menos para a gente estar pedindo para Deus, né? Esse amor ágape que nos capacita a liberar esse perdão. É um perdão sobrenatural, não é um perdão humano. Aí depois a gente faz os nossos pedidos de oração. Senhor, meu Deus, Senhor amado, hoje, Pai, nós queremos entender como o perdão é importante no mundo espiritual. Senhor, muitas vezes nós nos levantamos com nossa justiça própria e com isso, Senhor, nós anulamos a cruz de Jesus Cristo em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos,
E nós não queremos isso, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós devemos diminuir e Jesus deve crescer. Que a Tua justiça é que deve ser a justiça que impera nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor traga o Teu amor ágape sobre nós hoje. Senhor, proporciona algo sobrenatural no nosso coração, para que nós possamos liberar perdão. Porque hoje nós aprendemos que se nós não liberamos perdão, o Senhor não nos perdoa, o perdão divino não age nas nossas vidas. E nós carecemos do Teu perdão, Senhor, todos os dias. Porque todos os dias, Senhor, nós falhamos em ser perfeitos. Nós falhamos em sermos iguais a Jesus Cristo. Ó Senhor, venha com o Seu amor, venha Santo Espírito sobre as nossas vidas e nos faz entender e derrama sobre nós esse amor especial e sobrenatural, para que nós possamos perdoar pessoas que nos ofenderam. Senhor, que seja lá na nossa infância, ou que seja algo que aconteceu hoje mesmo, mas que nós possamos liberar esse perdão, para que a nossa vida esteja, Senhor, zerada na Tua presença, para que o inimigo não tenha brecha de agir como verdugo nas nossas vidas, nos infernizando, trazendo coisas ruins sobre as nossas mentes. Nós queremos sim, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agindo nas nossas vidas, liberando, Senhor, um amor eterno, um amor perdoador, que nós possamos olhar para as pessoas e enxergar que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades que usam as pessoas queridas das nossas vidas, muitas vezes para nos trazer sofrimento, nos fazer desviar. Que nós possamos ver essas pessoas como se Jesus Cristo estivesse na frente delas, para que nós possamos ver que os erros que essas pessoas cometem contra nós são os mesmos que nós cometemos contra outras pessoas. Traz esse entendimento, Senhor, para as nossas vidas. Traz mansidão para o nosso coração. Tira todo julgamento, Senhor. Quando as pessoas fizerem coisas erradas, que nós possamos olhar como o Senhor olha para essas pessoas, e não com o nosso olhar julgador. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar essa bênção hoje, Pai, para que nós possamos seguir na nossa vida cristã, para que nós possamos ser exemplos de cristãos, Senhor, que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas, que as outras pessoas sejam bênção nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu reino, Senhor. E nós Te agradecemos por sabermos que o Senhor está nos ouvindo e sabemos que o Senhor vai cumprir se nós pedirmos. E é no nome de Jesus Cristo que nós Te agradecemos. Amém.